Sejam bem-vindos ao podcast Audiovisual, o podcast oficial da Vice Produtora. Esse é o nosso primeiro episódio. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a Vice Produtora, a gente vai deixar o nosso site aqui na descrição para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Mas hoje aqui o assunto é outro, vocês já leram o tema aqui na descrição, mas primeiro eu vou apresentar aqui quem vai estar com a gente nessa conversa. Meu nome é Eduarda, faço parte do time de comunicação da Vice Produtora. Estamos aqui com o Breno Browns. Ele é formado em cinematografia, produção cinematográfica, atualmente produtor audiovisual da Vice e cantor de trap nas horas vagas. Seja bem-vindo, Breno. Obrigado, pessoal. Vamos mais junto aí. Valeu, Duda. Outra pessoa aqui do nosso elenco fixo do podcast é o Lucas Schiller. O Lucas é formado em marketing, atualmente head de criação e responsável pelas animações 2D e 3D na Vice Produtora e crossfiteiro nas horas vagas. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. E por último, e não menos importante, Bruno Browns, empreendedor, atualmente sócio de 5 empresas, head do Grupo Vex, a qual a Vice Produtora faz parte, e praticante de voo livre nas horas vagas. Seja bem-vindo, Bruno. Valeu, muito obrigado, Duda. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre storytelling, como vocês já viram. Queria pedir uma licença aqui, uma licença poética, né? Que na terceira pronúncia, provavelmente, eu já vou falar storytelling, né? O inglês, ele vai pro saco. Eu queria aqui pedir essa licença poética de vocês. Bora. Vamos falar, então, sobre storytelling no audiovisual, como pode contribuir para sua marca, a importância dele hoje no mercado. A gente vê com o crescimento, né, das redes sociais e do fomento do audiovisual nas redes sociais. A gente vê o storytelling como de suma importância para você conseguir atingir as pessoas, atingir do jeito certo, da maneira certa, através do audiovisual, da publicidade, do marketing. Bruno, queria começar com você para tu fazer uma breve explicação aí para a galera do que é o storytelling. Tá. Primeiro, né, a gente precisa entender que storytelling nada mais é do que contar uma história em inglês. Esse termo a gente só chama de storytelling e não contar história em português porque ele é um termo que já é usado na indústria e ele faz parte de um processo. Roteirização, storytelling, do storytelling vem storyboard e assim por diante. Mas nada mais é do que literalmente contar história. É como eu vou contar essa história, qual vai ser o storytelling, ou seja, toda história, seja ela elaborada ou não, ela faz parte do storytelling, inclusive fofoca. Fofoca é o maior exemplo do mundo de storytelling. Então, você vai querer saber o início e meio e fim, porque ela faz parte de um contexto, a pessoa faz todo o processo de jornada, né, para você ir entendendo cada ponto para que no final esse enredo feche e faça sentido o restante. Então, storytelling nada mais é do que contar história. Storytelling surgiu quando? Desde sempre, né? As escritas rupestres nas cavernas de milhares de anos atrás, elas já serviam para isso, para que primeiro eu conseguisse registrar o que estava acontecendo na humanidade ou o que estava acontecendo naquele momento, ou contar para alguém o que estava acontecendo naquele momento, ou ilustrar alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, o ser humano sempre se comunicou baseado em histórias. Então, as histórias sempre foram o meio de comunicação para absolutamente tudo, desde sempre. Então, nada é contado de uma forma, de uma pessoa para outra, de uma forma linear. Normalmente, isso tem uma jornada para que ela faça sentido. Então, já me estendi pra caramba, mas basicamente storytelling é isso. É eu conseguir contar uma história com início, meio e fim, com um enredo que faça sentido. Fazer sentido não significa fazer sentido para todo mundo, mas fazer sentido para aquele contexto. A fofoca é isso. A Maria pegou o pão do João. Cara, se eu não sei quem é a Maria, eu não sei quem é o João e você não me contextualizou, pra mim não faz sentido. Tá fora do meu contexto. Então, o storytelling por si só, ele não resolve. Ele precisa ter um contexto, um sentido, um meio, um formato para que faça sentido, sabe? E tá tudo bem, né? Quando a gente fala de storytelling, se eu atingir o meu público, deu certo, tá tudo bem. Então, se eu sou advogado, eu tô comunicando para advogados, então vou fazer uma piada totalmente nichada, tá tudo bem. A comunicação de massa se utiliza muito das referências de massa. Mas hoje, com a internet, a gente vê uma comunicação extremamente nichada. E tá tudo bem você criar uma história e só um determinado percentual do público entender. Inclusive, eu acredito que essa seja a parte mais importante. Você nunca vai conseguir comunicar para todo mundo. E quando você comunica nichado ou sabe exatamente a mensagem que você quer enviar e a pessoa exatamente que você quer que escute,
você consegue ter uma assertividade muito maior na comunicação e uma sinergia com o teu público muito maior. Porque quando você vai ver que existem micropúblicos para um monte de coisa. Saindo do pop. O pop ele é a generalização de todo o restante. Então, quando eu vou para outros segmentos, seja do que for, por exemplo, a cultura nerd. Cara, é muito mais legal um nerd saber a piada do outro nerd, e é mais legal ainda se os outros não souberem, porque eu tô falando diretamente pro meu público, isso que é o bacana. Eu nunca vou conseguir comunicar para todo mundo. Eu acho que esse é o principal erro do storytelling. Eu preciso entender para quem tá me ouvindo, qual mensagem eu tô passando e assim por diante. Então, isso que você trouxe é genial. Eu não consigo comunicar para todo mundo, talvez o meu produto não seja para todo mundo, talvez o meu nicho não seja todo mundo, e eu preciso, antes de contar a história, eu preciso saber para quem eu tô contando a história. Isso, e aí acho que você como marca, você como marketing, comunicação, publicitário, você precisa ter muito bem desenhado quem é o seu público-alvo, né? Exatamente. E o público-alvo, entendam que não é o gênero e a idade do teu consumidor, não é os insights que o Instagram mostra. É muito mais que isso. Hoje, com a internet, a gente consegue entender o lifestyle da pessoa que está nos seguindo. Exatamente. E isso é extremamente importante. Como é que eu vou criar Por exemplo, aí o Bruno falou, quem comunica para todo mundo não vai comunicar para ninguém. Quanto mais nichado, mais eu vou conseguir chegar nessa pessoa. Tem uma pesquisa aqui de uma agência Luxo de São Paulo, e ela diz que as histórias que mais chamam a atenção dos consumidores são histórias inspiradoras, emocionantes e informativas. Só que eu só vou chegar no meu consumidor se eu partir do pressuposto do que ele faz, do que ele pensa, do que ele consome. E aí eu pergunto para vocês, como eu vou chegar nesse meu público-alvo tão bem definido? Porque hoje eu consigo insights de rede social, pesquisa, métricas, de que meu público são, por exemplo, mulheres de 30 anos, mas como é que eu chego no lifestyle dessa galera? Legal. Eu acho que parte de vários pontos, mas mais importante de como eu vou chegar nesse perfil, porque eu tô pressupondo que você já sabe quem é. Agora o problema é como eu comunico. E como eu comunico tem muito mais a ver com o formato que eu comunico. Por exemplo, eu posso falar... A gente estava conversando sobre isso nos bastidores agora. Eu posso falar de um tênis, eu posso contar duas histórias diferentes, eu posso ter dois storytellings, eu posso contar o quão interessante, ou quão ele muda, ou conta a história do meu lifestyle. Então, o quanto ele é bacana, o quanto ele faz sentido, o quanto ele é inovador e ponto. Então eu vou contar isso com uma narrativa, que acho que o Breno vai conseguir me ajudar, de como o audiovisual em si vai conseguir contar essa história. E eu tenho, por exemplo, eu quero mostrar a diferença da sola, a diferença do formato, o quão tecnológico como a costura é feita e qual acabamento ele vai ser feito. Talvez eu precise de um outro formato. Aí o Lucas vai comentar sobre isso também, que putz, será que eu só resolvo isso com animação? Essa animação seria 2D? Seria 3D? Além do público, que é quem a gente quer passar uma mensagem, qual mensagem esse público quer ouvir, né? Qual mensagem ele está disposto a ouvir, em qual mensagem ele vai se interessar mais. Então, e com qual isso a tem gente mais vai... É isso aí. Com isso a gente vai montar o storytelling. E o que eu acho mais legal, Duda, um ponto bem legal que você tocou, é como a gente vai gerar o conceito dessa mensagem. Eu acho que o conceito é o lance da palavra-chave, sabe? Eu vejo a animação, ela muito ligada na captação e elas se unem muito bem ligadas a esse ponto de gerar um conceito. Vamos imaginar uma história, uma narrativa, um storytelling, né? Onde a gente consiga unir esses dois formatos, né? Que seja, vamos supor aqui, enfim, conseguir unir um objeto físico, né, que seria, por exemplo, um livro e tudo mais, e uma história que está dentro daquele livro, a gente conseguir dar vida a essa história através de uma animação, através de unir essas duas técnicas. Então eu acho que a gente pode explorar bastante essa ideia para conseguir comunicar com esse público, né? Não é só talvez a persona de um personagem, enfim, um personagem só para a gente conseguir chegar até esse público específico, mas a gente tem alguns recursos bacanas para unir a história, que seria a própria captação, Um exemplo que a gente tem é que a edição também é uma ferramenta do storytelling, né? Isso. A animação e a edição. Então, um exemplo que a gente já teve foi para vídeos de e-commerce, onde para fazer sentido a história que a gente estava contando, a gente mostrava com inserts e pop-ups os produtos que a consumidora estava adquirindo naquele e-commerce e depois ela recebe em casa. Então, a gente tem junto animação e captação.
para Excelente. compor a história. E o produto ou o serviço, ele precisa estar dentro de um contexto. Acho que esse é o storytelling. Então, assim, eu não vou só mostrar o meu produto. Eu vou mostrar ele dentro de um contexto. Então, às vezes, num filme audiovisual, cara, eu não preciso exaltar o produto ou só mostrar o produto. Se ele tá dentro de um contexto que atinge o meu público, e o meu público, quando eu sei muito bem qual é e o que ele faz, aí sim eu tenho efetividade na comunicação. É isso. Normalmente, isso talvez seja uma das dicas, quando eu vou fazer... Para que serve esses produtos do e-commerce? Para quem serve? É para um público X. Quem vai ser a atriz? Ela tem que ter sinergia. O cliente tem que se ver na narrativa, caso eu queira vender um produto. Quando eu falo de filme, muda um pouco a história. Tem toda a jornada do herói e tal, que a gente pode conversar sobre depois. Mas, nesse caso, se eu for montar um storytelling disso, eu preciso primeiro entender para quem eu estou comunicando. Então, eu não estou comunicando para todo mundo. Se é uma marca de cosmético e ela é para um público X, eu vou ter que comunicar para aquela mulher, exemplo, modelo que tem o padrão da minha consumidora, por exemplo. Então, é mais ou menos esse meio. Basicamente, o que eu tenho que fazer é contar uma história, colocar o meu produto no meio e fazer com que a atriz tenha sinergia com a minha cliente. Então, não adianta nada eu ter um storytelling ou contar uma história e eu coloco um homem ou uma criança. Não vai fazer sentido nenhum a junção. As pessoas não vão sentir próximas do material. O material vai acabar não fazendo sentido como um todo. Porque isso é legal, Bruno, que você mencionou, porque às vezes eu preciso comunicar de uma maneira, enfim, que minha informação chegue até esse consumidor para que ele consiga entender. A gente consegue contar o storytelling, enfim, de diversas maneiras, né? Muito mais complexas, muito mais simples do entendimento, mas a gente precisa, enfim, bater o martelo e dizer, poxa, de fato, o meu público conseguiu entender qual que era a mensagem. Né? Então eu acho que esse é um ponto legal. Como a gente está assim nessa época de Reels e TikTok, a gente tem que cada vez mais conseguir contar uma história em poucos segundos. Então, se a pessoa bater o olho em um frame do vídeo e entender a partir da atriz, da temperatura de cor, do ângulo de câmera, talvez ela já chegue muito mais próximo de entender o que a gente está mostrando do que se ela esperar ver o vídeo inteiro para entender qual que é a história daquele material. Tá, deixa eu pegar isso aí e vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que agora o meu consumidor ele precisa de uma comunicação muito mais rápida? Seja ela de 15 segundos, 30 segundos e quando a gente dá muita sorte, 1 minuto. Normalmente, há 3, 4 anos atrás, a rede social, vídeos legais eram vídeos acima de 5, 10 minutos. Vocês acham que essa diminuição de tempo ou esse formato, a forma em que o cliente tá buscando informação, a forma que o meu cliente tá consumindo, atrapalha a narrativa? Eu ter menos tempo para contar uma história detona a narrativa ou eu consigo me adaptar a esse formato? Eu acho que em relação à narrativa a gente consegue adequar. Né? Eu acho que o tempo ele é uma ótima oportunidade para a gente conseguir despertar outras emoções, né? Trazer isso no público, né? Fazer com que o ator, enfim, o personagem, a atriz, consiga transmitir isso, mais emoções, né, ao longo desse tempo, né? Mas eu acho que não necessariamente impacta, né? A gente consegue trazer em 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, enfim, contar a história, né? Que eu acho que é o principal objetivo da narrativa e ser assertivo nesse ponto. Eu acho que não. O que você acha, Luquita? É um desafio a mais, mas também é uma oportunidade da gente encaixar outros elementos no storytelling. A gente aproveitar para deixar a história mais clara usando elementos de animação. Muitas vezes o 3D consegue suprir uma necessidade que a gente levaria mais tempo para mostrar com um vídeo captado. A gente consegue mostrar em poucos segundos com um 3D. Então tem várias oportunidades de adaptação que a gente pode fazer para deixar o conteúdo claro. E aproveitando, a gente está falando aqui, né, de modelo, identificação dentro das técnicas de storytelling, como é que o 2D e o 3D entram nisso? Porque como é que eu vou gerar identificação na galera? Porque a gente fala assim, beleza, se meu público é uma mulher, eu vou escolher uma atriz mulher e por aí vai. E dentro do 3D e 2D, como é que eu posso aplicar isso de uma maneira efetiva e que faça sentido dentro de um vídeo audiovisual? Acaba sendo muito parecido, na verdade, porque da mesma forma que a gente tem atrizes e atores específicos para certos públicos,
a gente vai criar os personagens com os mesmos traços pro público daquelas empresas, daqueles clientes. Então acaba sendo muito a lógica que a gente segue na hora de criar o conceito e o roteiro acaba indo por um caminho muito parecido. Uhum. E acho que para ajudar a galera que né, enfim, precisa olhar para o seu público, para a sua marca, entender o que faz mais sentido, por onde ela pode começar? Tipo, não, para mim vai fazer mais sentido eu contratar uma atriz. Não, para mim faz sentido fazer um filme 2D. Como essa pessoa pode ter essa diferenciação de uma maneira prática? Eu sei que é um pouco algo mais complexo, né? Como é que eu vou escolher? Ou eu faço um 3D ou um 2D, ou eu faço com atrizes e atores, mas de uma maneira mais simples. Eu acho que vai muito da necessidade de quanto tempo ela tem para passar a mensagem dela e o que ela quer passar nessa mensagem. Então, algumas coisas vão ser melhores em um vídeo captado e algumas coisas vão ser melhores em uma animação, principalmente pelo fator tempo do que a gente estava comentando. E aí eu vou pegar um gancho nisso. E às vezes é muito importante que as duas estejam juntas. Exatamente. Principalmente quando a gente reduz o tempo da narrativa. Quando eu tenho 1 minuto, ou melhor, acima de 1 minuto, eu consigo ter mais fluidez e talvez mais tempo para contar uma história de um jeito um pouco mais cadenciado, mais organizado. Quando eu tenho 15 segundos, eu tenho que estar contando uma história com um lettering que me entregue outra informação, com uma animação que me ajude a... Enfim, eu tenho que juntar tudo que está acontecendo na mesma caixinha e fazer isso funcionar muito rápido. Esse eu acho que é o grande lance das redes sociais, sabe? Concordo perfeitamente. E respondendo a tua pergunta também, Duda, eu acho que em relação ao público, é muito do que entender o que essa persona quer ver. Sabe como ela vai se identificar, com o que ela, né, o que vai prender a atenção dela, né, como ela vai querer, enfim, às vezes uma criança, a gente já trabalhou em diversos projetos aqui, né, mas às vezes uma criança conseguir se identificar naquele personagem, naquela persona, para que aquilo consiga contar uma história e trazer essas emoções ainda de novo do que eu falei, ainda cada vez mais próximo do consumidor, sabe? Então eu acho que é bem voltado a esse detalhe. Eu vejo como 3 grandes pilares para a gente decidir qual vai ser a comunicação que vai estar lá. Primeiro, quem vai estar ouvindo, para quem é essa comunicação, esse é, para mim, o principal pilar. O segundo pilar é como é que essa empresa já comunica ou qual é a mensagem que ela quer passar. De novo, voltando à história do tênis, eu quero falar de lifestyle, eu quero falar de funcionalidade. Então aí também isso ajuda a dividir. E o terceiro, que eu considero extremamente importante, que é o que o mercado vem consumindo. Ou seja, o que o consumidor está entregando, o que o mercado está acostumado, porque percebe que está o tempo inteiro mudando. Uma hora a moda é 3D, outra hora a moda é 2D, outra hora a moda é a junção disso, outra hora é uma produção mais caseira, que tem um pouco mais de sinergia com o restante, ou uma produção que parece caseira, mas tem toda uma narrativa por trás e traz essa proximidade. Você pode perceber, cara, tem um monte de... Rock in Rio, por exemplo. Tinha um monte de influencer fazendo selfie ou vídeos como se estivesse fazendo selfie em 4, 5, 6K. Ou seja, não era uma selfie, não era espontâneo, fazia parte de uma narrativa e fazia parte de um cenário para comunicar com aquele público, naquele formato, daquele jeito. Então, eu acho que primeiro tem que pensar nesses três pilares e entender para onde vai. Aí, a partir daí, a gente consegue ir juntando as narrativas e entendendo onde é que encaixa. Qual é a melhor cor, qual é o melhor efeito. Se a gente pegar o próprio YouTube como exemplo, se a gente pegar vídeos 2010 para trás, eles são completamente diferentes dos vídeos 2020 para frente. Então o storytelling evolui em todas as mídias. Até aproveitando, falando de influenciador digital, acho um ótimo case, um exemplo, para quem ainda não pegou direito, mas como é que eu aplico o influenciador digital hoje com a internet, com as ferramentas, Instagram, Stories. Cara, ele consegue colocar o teu produto, que hoje grandes empresas pagam, né, publicidades, eles conseguem colocar o produto, o serviço da empresa dentro de uma grande narrativa. Então, o influenciador ele já faz essa grande narrativa, que é os stories, que pode ser mostrar o dia dele, mostrar o que ele está fazendo, enfim. E aí ele insere aquele produto, se for um produto de, enfim, maquiagem, cosmético aí, que é o que mais a gente vê. E aí a gente tem um grande exemplo trazendo essa referência para uma produção um pouco maior que você for fazer. Falando em tempo, do ponto de vista de publicidade, de marketing, eu acho que é perfeito, porque a gente tem uma retenção,
Tá, se eu vou entregar um Reels de 30 segundos, pra mim é lindo. Porque qual é a chance de eu ter a retenção de 30 segundos dessa pessoa na rede social? É muito alta. Do que eu ter, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. Agora, eu consigo fazer um filme legal de 2 minutos. Só que assim, aí entra o storytelling, a gente vê grandes marcas fazendo, por exemplo, no Natal, que fazem grandes histórias, aplicam full o storytelling dentro do vídeo e aí consegue reter, posta no YouTube, sei lá, 3 minutos de uma campanha publicitária, assiste, gera buzz, a galera compartilha e dá muito certo. Então, apesar de hoje a gente ter rede social, a gente tá indo para esse caminho de TikTok, vídeos bem curtos, eu acho que ainda tem muito espaço pros vídeos longos. Isso é genial, porque tem um lance que é o seguinte, a mídia em que tá. O lance não é o tempo do vídeo, é onde ele tá. Normalmente a gente fica, putz, mas o cara não vai assistir mais de 15 segundos de um vídeo. Cara, ele vai pro cinema e assiste 2 horas de um filme. Ele passa 12 horas assistindo uma série. A gente tá aqui começando um podcast, nessa era de podcasts. Nossa, que tem verdade. Episódios de 5, 6 horas. Verdade. Exatamente. Ótimo exemplo. E qual é o nosso objetivo? Se o cara for pro YouTube, ele vai assistir o podcast inteiro. Se ele for pro Instagram, ele vai ver o Reel. Ele vai ver um minutinho do material, então a gente vai fazer os cortes. Ou seja, a gente está criando uma narrativa e que ela vai funcionar inteira ou fracionada, para que a gente consiga atender todo o restante do público. Se eu for fazer um vídeo institucional, eu não vou priorizar um vídeo de 1 minuto. Não faz sentido, não vou conseguir contar a história em 1 minuto. Por outro lado, esse vídeo institucional vai estar no site do cara. Então o cliente ele já está predisposto a assistir esse material. Então mais importante do que aonde está esse conteúdo é aonde o consumidor vai estar e quanto tempo o consumidor está disposto a assistir. Talvez no TikTok, o tempo de retenção do cara passou de 15 segundos, acabou. Talvez no Reels ele consiga ficar de 30 a 45, porque talvez dure 1 minuto o Reels. Se eu for para um site, eu consigo assistir um institucional de 2 minutos, 3 minutos. Eu já vi institucional de 12, 15 minutos. Se for legal, vai rolar, você vai continuar assistindo. Acho que o conteúdo um pouco mais curto e raso do TikTok e Instagram, ele deveria servir como uma porta de entrada, mas a gente deve manter o complexo e o vídeo um pouco mais aprofundado em outros canais, porque eles são importantes também para a empresa. Sim, tem coisas que você não consegue contar. Você consegue consolidar algumas informações, mas, por exemplo, não é nem viável você... Pô, se eu estou contando a história de uma empresa, eu preciso ter uma narrativa que faça sentido, sabe? É muito triste eu ter que cortar zilhões de partes para que eu conte em 30, 15 segundos. Não faz nem sentido ou talvez a gente não consiga. É verdade. E eu acho que, pegando esse gancho, Bruno, eu acho que tem uma diferença também, né, em relação a esses formatos. Por quê? Eu acho que as pessoas estão acostumadas, hoje você até mesmo a gente já conversou sobre isso, Duda, de tipo... Esse conteúdo de 15 segundos de story e tal, a gente conseguisse ser muito mais handmade, mais feito à mão, né? Para que as pessoas consigam consumir isso mais ao longo do dia com o lance de você fazer e mostrar você fazendo. Com certeza. Né? E o lance da publicidade, né, em específico, a gente vem trabalhando forte aqui também, enfim, unindo a publicidade com animação, é você justamente conseguir trazer essas superproduções. Por que a gente percebe essas superproduções, né? Eu acho que essa superprodução ela se dá justamente por alguns pontos, né, do audiovisual que eles precisam ser cada vez mais trabalhados para contar a história da maneira que a gente precisa e agregar valor a essa história e que retém esse consumidor, né, de informação rápida por mais tempo. Né? Então, através de uma composição de cena, vou fugir um pouquinho aqui do lance de storytelling, né, mas ainda assim trazendo para essa ideia, iluminação, né, a gente conseguir utilizar os melhores cortes, os melhores closes para conseguir contar essa história da maneira devida, para que as pessoas percebam que aquilo foi uma publicidade muito bem produzida, porque teve os devidos cuidados, né? Em todos os processos envolvidos, né? Desde a roteirização até a pós-produção. Né? Então eu acho que esse é o que difere. Ali. E você comentou que estava fugindo um pouquinho do storytelling, mas eu acho que nem foge tanto assim, porque, por exemplo, algumas coisas técnicas, tipo... temperatura de cor do vídeo. Isso é storytelling também. Porque se eu vou fazer um vídeo de uma empresa da área de saúde, por exemplo, a gente usa cores mais frias. Se eu vou de culinária, cores mais quentes. Então, isso também é storytelling. É verdade. E até se eu inverter isso e fizer sentido na narrativa, encaixa. Era isso que eu ia trazer. Storytelling é a junção de todos os elementos que estão na cena, mais a história, mais o roteiro. Então, eu preciso juntar tudo que está acontecendo ali. Às vezes eu não tenho o maior exemplo de storytelling da história.
Cara, Chaplin. Chaplin, ele tinha zilhões de filmes, dentre eles, talvez 90%, ninguém falava nada, só tinham os barulhos das coisas acontecendo e ele se movimentando e as cenas sendo cortadas e contando uma história diferente. A cena tava lá aberta e eu queria mostrar que o cara tava com raiva. Pum, close lá, sabe? E isso eu não consigo contar no roteiro. Eu consigo, talvez no storyboard, desenhar o que eu quero, né? O storyboard basicamente é uma história em quadrinhos, em que o roteiro foi escrito, eu escrevo o roteiro, jogo isso no storyboard, ou seja, crio a história em quadrinhos e depois eu passo isso pra galera produzir. Então, um storyboard encaixado em que eu entendo o que eu quero passar, as emoções que eu quero passar, não precisa estar escrito absolutamente nada. Eu não preciso ter uma narrativa falada para que isso funcione. Então, é uma junção de coisas que isso pode funcionar muito bem de forma isolada, mas normalmente ela impacta ou conversa melhor com a gente, que tá com o telespectador, com tudo encaixado, com tudo no Exato. final. Enfim, se a gente. Eu acho que o grande papel, né, do diretor de fotografia, enfim, trocando no lance de balanço de branco, enfim, temperatura de cor e tudo mais, é justamente entender, por exemplo, você falou do Chaplin, né? De uma situação, uma determinada situação, do que ele está passando, como eu vou trazer aquele problema, né, do que ele está passando ali, para que as pessoas consigam entender o que ele está sentindo através de enquadramento, através de movimento de câmera, através, né? Então, eu acho que esse é um grande papel que a gente não pode esquecer, né? Então, isso vem muito da criação desse diretor em cima do que ele precisa levantar ali para passar para o público. Porque a empresa ou a marca, ela vai trazer a história, ela vai trazer o público, o enredo, o que ela quer contar, o que ela quer mostrar e no final o que ela quer vender, né? Só que eu acho que hoje, por mais seja internet, como o Breno até comentou, os stories, hoje a gente vê uma coisa muito feita à mão e tal. Mas hoje, 2022, a gente não tem mais espaço para produções meia boca. Falando de produções para a marca, como você quer ser visto pelo público, não tô falando do dia a dia. Pô, o dia a dia as marcas utilizam bastante rede social e tal. Pagam influenciadores digitais, por exemplo, para produzir conteúdo, mas a gente não está falando desse tipo de conteúdo. A gente está falando de um posicionamento de marca. Então, se eu vou fazer um filme institucional, se eu vou mostrar minha coleção pelo fashion filme, ou vou fazer uma superprodução 2D, 3D, hoje não tem mais espaço para as coisas... quem nunca ouviu, né? De um gestor, não dá para fazer aqui interno, rapidinho. Hoje, na internet, não tem mais espaço para isso. Não tem, porque tá cheio de influencer aí que tá muito mais democratizado o acesso a drone, por exemplo, que o cara vai lá no perfil dele do Instagram, tem um vídeo com drone, um celular que tem uma câmera boa, vai fazer um vídeo. Então, assim, se você vai fazer um vídeo institucional da empresa, ele não pode estar no mesmo nível do que o cara tá fazendo em casa, ele tem que estar acima disso. Sim, e aí entra o lance subjetivo. Sabe, cara, eu tô apresentando a minha marca. Tem a atriz, tem o formato, mas se o áudio estiver ruim, o vídeo estiver meia boca, cara, é completamente... Eu tô levando isso como uma narrativa pra minha identidade, sabe? Cara, se eu tô apresentando minha marca, ela tem que ser incrível como é o meu produto. Então, por que o meu produto é maravilhoso? E, normalmente, um exemplo clássico, quando eu vou pedir alguma coisa no iFood, se as fotos dos pratos não tão bonitas, eu não compro. Eu falo, cara, o cara não se preocupou nem com a identidade que ele tem, com o material que ele está dispondo, como é que ele vai se preocupar com a minha comida? Seria a mesma coisa de um vídeo. Pô, se o cara não se preocupou nem como a marca dele vai funcionar, pô, ele vai estar preocupado com o produto que ele está vendendo? Sabe, com a qualidade. Será que a qualidade do produto dele corresponde? Será que ele tem esse mesmo desleixo, entre aspas, né, de uma produção? Então, eu acho que é aí que cabe. Tudo que está acontecendo no material é subjetivo também. Né? Poxa, por que a Coca-Cola bota uns caminhões cheios de luzes, né, no Natal e faz esse processo todo? Cara, para cativar a criança, para falar de história, para falar de narrativa e assim por diante. A gente tem exemplo aqui de clientes nossos que, por exemplo, nunca tinham produzido um vídeo ou animação antes, fizeram a primeira vez com a gente e depois da entrega eles responderam falando que agora parece que a empresa é gigante, porque eles se distanciavam muito desse tipo de produção. E agora parece que eles estão no mesmo patamar de empresas muito grandes. E tem esse detalhe também. Se você é uma empresa menor, e aí, putz, porque eu sou menor, eu vou fazer uma produção ok. Pelo contrário, você tem que fazer uma baita de uma produção para você estar ou no mesmo nível do teu principal concorrente ou principal player do mercado, ou, se possível, muito melhor do que esse cara. Porque aí o nível de valor percebido pelo teu cliente na ponta é muito maior. Eu acho que isso que é o lance de
posicionamento, sabe? O posicionamento tem a ver com tudo isso. O storytelling conta a história, mas todo o restante é importante. De como eu vou me posicionar, aonde eu vou me posicionar, que história eu vou contar, em qual meio essa história vai estar. Né? Então, se a gente pudesse juntar tudo que está acontecendo aqui, meio é importante, para quem eu estou comunicando é importante, a história que eu vou contar é importante, o formato que eu vou usar é importante, se vai ser 2D, 3D, e a qualidade disso. Talvez seja o menos implícito em tudo, mas eu consideraria talvez o mais importante. E qualidade não é, putz, meu cliente não entende nada de audiovisual. Então ele não vai saber se uma produção é boa ou ruim. Ele sabe. Todo mundo sabe o que é bonito e o que é feio. O cara não precisa ser um cineasta para entender que, putz, esse enquadramento ficou péssimo. Ou que essa cena não faz muito sentido. Ou talvez ele não tenha nem entendido o que é a cena. Mas ele falou, puta, uma coisa não tá tão legal. Não tá tão encaixado, não tá tão bacana, sabe? Boa. E outro problema, Bruno, às vezes a gente... Enfim, o Lucas citou um ponto legal aqui em relação aos dispositivos e tal. Cada vez mais a gente está conseguindo ter acesso a melhores câmeras, melhores dispositivos, né? Verdade. Mas aquele cara, né, fazer uma imagem bonita e ela ser só bonita por si só não me adianta nada. Ela precisa contar a história. Isso que eu ia falar agora. Quando a gente fala qualidade, a gente não tá falando câmera 6K. Não. A gente tá falando usar essa ferramenta... Não só. Mas usar essa ferramenta do jeito certo, né? Usar esse 6K com saber propósito. Usar, né? Saber usar. E Bruno, você que está aqui há 8 anos, né, na Viz e vem acompanhando os clientes desde então, cara, o storytelling ele é usado há muito tempo. Hoje esse nome está mais em alta, a gente sabe, a internet colaborou com isso, mas isso sempre foi uma preocupação dos clientes? Ou isso a produtora tinha que inserir e falar, isso aqui é importante? E tu vê um crescimento das pessoas chegando e já falou, não, peraí, isso aqui tem que contar a história tem que gerar algum tipo de emoção. Como tu vê essa linha do tempo dos 8 anos de Viz? Legal. Pra mim, nunca mudou nada. Sempre o cliente... A gente sempre precisou comunicar a mesma coisa para as mesmas pessoas. Ou seja, o cliente tem sempre o mesmo produto e sempre o mesmo público. O problema os formatos vão mudando, as mídias vão mudando e as histórias vão mudando. Por exemplo, agora a gente tem muito lance do meme. O que é um meme? O meme é um storytelling, ou seja, é uma narrativa que funcionou para muita gente. Mesmo coisa, e normalmente o meme é algo genérico, né? Por exemplo, o Bora Bill. Não faz sentido nenhum. Só que isso encaixou para um monte de gente, todo mundo entendeu de formas diferentes e isso acabou funcionando, né? Então, genial. O nosso cliente, ele continua as mesmas... Basicamente, eu converso muito com meu pai sobre isso. Meu pai trabalhou muito tempo na Coca e ele fala que, cara, a Coca sempre comunicou do mesmo jeito, só que de formas diferentes, ou com meios diferentes. E outro detalhe importante, normalmente o cliente, quando ele contrata a gente faz parte de uma etapa de uma estratégia que ele tem. Então ele vai fazer um post para blog, ele vai fazer uma ativação na rede social, ele vai ter um reel, ele vai ter um vídeo institucional e assim por diante. Então, a gente precisa fazer com que tudo tenha a mesma sinergia, que tudo converse. Esse é o grande detalhe e o que mudou. Antigamente, o meu cliente ele queria comprar um vídeo institucional de 5 minutos. Hoje ele precisa comprar um material que encaixe nas redes sociais, que encaixe como institucional lá também, talvez com uma narrativa completamente diferente. Hoje ele pede alguns artifícios audiovisuais que antigamente não existia, ou seja, a gente tem muito vídeo 360 agora, em 8K, 16K, que antes não existia, ou a qualidade era tão baixa que não daria para usar, né? Então, mudou um pouquinho o formato, mudou um pouquinho o tempo de vídeo e mudou um pouquinho do que vai ter no vídeo. Então, hoje já tem muito mais 3D, tem muito mais pós-produção. Então, normalmente o vídeo ele era full captado, com cenário e tal. Hoje a gente consegue usar muito chroma, dependendo do objetivo. Tem muita ferramenta de edição que há pouco tempo atrás era acessível só para grandes produções de cinema e que agora a gente consegue usar em vídeos curtos de 1 minuto para a empresa. Então, que ainda é válido. O hardware mudou totalmente. Então, os equipamentos que antes, ou um vídeo que antes era inconcebível, que levava 12, 15 horas para renderizar, hoje eu consigo com uma máquina superior fazer isso muito mais rápido. Câmeras com lentes específicas. Eu não tínhamos ou acesso no Brasil, por exemplo, que também era algo muito difícil, a gente tinha que importar um monte de coisa. Pra você ter uma noção, a gente teve que importar um equipamento
para um outro país, a gente ir lá e trazê-lo. Então, porque a empresa não enviava a câmera nem para o Brasil. Então, cara, a gente fazia um processo logístico tão grande para conseguir ter o equipamento que hoje eu entro no eBay, enfim, no próprio fabricante que já manda para o Brasil e facilitou a vida nessa parte de junção de tudo. E a resposta para a tua pergunta é muito difícil, porque não mudou nada, porque a entrega é a mesma, e por outro lado mudou tudo, porque é a mesma de uma forma diferente, sabe? Então, a história é a mesma, contada de forma diferente, se fosse resumir. Exato. E eu acho, Bruno, que tudo isso se resume no cuidado com a visão interpretativa, né? Enfim, desde sempre. Né? Eu acho que eu consegui aprender muito isso com você, né? Ao longo de vis e vida e tal, que você sempre teve muito esse cuidado de como a marca vai se comunicar, saca? Então eu acho que é esse lance de cuidado de visão interpretativa. Né? Então, basicamente não mudou nada, mas a gente sempre teve, né? Sim. Eu acho que isso, na verdade, é a essência da comunicação. É pra galera aí de marketing e comunicação. Cara, independente do produto que eu vou comunicar, do tempo, do ano que eu tô comunicando, se eu sei a essência da comunicação, como que eu passo isso, indifere a tecnologia que eu vou usar, ou o tempo que eu tô, ou até mesmo o público que eu vou comunicar. E a essência, no audiovisual, acho que a essência é o storytelling. Essa é a essência. Então, você utilizava lá do teu primeiro vídeo até o que vai usar daqui a muitos anos, essa história dentro de um contexto, seja de um produto, serviço, o que tu quer mostrar dentro do vídeo, é isso. Essa é a essência, na verdade. Eu acho que independente do tipo de edição que for usado ou do tipo de câmera, for a câmera mais top do mercado, a melhor edição, o vídeo final só vai ser tão bom quanto a história que a gente decidiu contar lá no início. Então, se eu começar com uma história ruim, independente de toda a técnica que eu usei, o vídeo final vai ser ruim. Tem que começar lá no começo com uma história boa. O alicerce precisa ser bom. Por isso que o meme é uma história boa, mal feita. Mal gravada. Então é um exemplo clássico. Então, gente, pra gente não alongar muito, vamos resumir no que é importante. Antes disso, seria interessante a gente explicar o porquê que existe esse podcast e para quem que ele serve. Né? Ele foi feito, você não vai sair daqui sabendo gravar, você não vai sair daqui sabendo editar, ele não é um podcast voltado para profissionais de audiovisual. Ele é um podcast voltado para profissionais de comunicação, para profissionais de marketing, ou seja, para quem usa o audiovisual como ferramenta no dia a dia, no mercado. Ou seja, cara, eu monto estratégias para a empresa, eu sou um profissional de uma grande marca da comunicação, eu faço parte de uma agência que a gente tem que criar um monte de ação, um monte de material, e o nosso objetivo é dividir o que a gente sabe, um pouquinho do que a gente aprendeu, com esse pessoal, que é basicamente, eu não vou escrever um roteiro, mas é legal você entender todos os princípios de um roteiro para ajudar até a gente a trabalhar junto, a aprovar, ver se faz sentido. Agora que a gente conseguiu entender um pouco mais sobre o que funciona, o que é o storytelling, quando você receber uma narrativa ou um material, você vai ver isso de forma diferente. Você vai falar, será que funciona? Será que eu tô preocupado com os 3 pilares? Será que eu tô preocupado com a qualidade, com o meu cliente, com o formato, onde vai, história, assim por diante? Então isso é tudo muito relevante. Mas o principal objetivo é história. Se a história não for boa, ferrou. Eu acho que, em resumo, o propósito final do podcast seria a gente poder ter cada vez mais reuniões com pessoas que vão entender com mais facilidade o que a gente está fazendo e o que a gente está mostrando e conversando durante a reunião mesmo. Exatamente. Então, difere muito do que são podcasts que falam de audiovisual, que é melhor câmera, melhor lente, melhor formato, melhor software. A gente vai fugir disso. A nossa ideia é dividir com um profissional de comunicação que usa o audiovisual como ferramenta de trabalho. Ponto. É basicamente isso. Breno, dá tuas dicas aí, O que você acha, quando você pensa no roteiro, no storyboard, no storytelling, o que você considera importante? Quais são os pilares que você acha que é legal para o cliente quando você faz a reunião e precisa gerar uma narrativa? Legal. O que você se preocupa? É bem geral a tua pergunta, assim, Bruno, mas eu acho que principalmente a gente, de novo, entender o conceito do que ele quer passar, né? Eu acho que o conceito vai funcionar tanto para mim, quanto para a Duda, quanto para o Lucas, para a gente conseguir envolver todos esses profissionais, enfim, pessoal da ilha de edição, pessoal que está envolvido no processo, né, captação, gaffer, luz e tal, para que a gente consiga manter todo mundo por dentro do mesmo projeto. Eu acho que isso é o crucial, esse lance do conceito,
porque é através do conceito que a gente vai gerar narrativa, luz e tudo mais. Enfim, eu diria que o próprio roteiro, cara, talvez a gente já ter essa ideia, é muito legal esse bate-papo aqui pra gente já conseguir transmitir essa ideia de argumentação, né, para esse profissional, para que ele consiga argumentar essa ideia com mais propriedade, para que a gente possa vir aqui fazer um roteiro, depois trazer esse roteiro decupado, para que a gente possa mostrar, né, ele enfim tomando forma ali, para depois sim a gente já pensar em relação ao enquadramento, lente e tudo mais, o que a gente vai usar no projeto. Mas é muito legal trazer essa visão argumentativa, né? Se perguntar em relação ao público, ao que o consumidor quer ver, para que a gente consiga depois construir a história aqui dentro da melhor maneira possível. Lucas. Cara, eu acho que mesmo não sendo talvez um profissional de audiovisual, mas eu acho que muito importante para a galera que trabalha com comunicação e com marketing é referência. Cara, e o tempo todo atrás de referência e ter um vocabulário de referências bom até para poder argumentar e perceber o que é bom e o que não é. Referência é chave, cara. Verdade. Referência, história e conteúdo, né? Eu acho que são os pontos. Duda, você. Então, eu acho que com o que vocês ouviram aqui no podcast, o storytelling é muito lindo. Quando ele é aplicado no resultado final, cara, é muito lindo. Ele realmente conquista. Mas assim, sob o ponto de vista do profissional de comunicação, de marketing, cara, é isso que vai te dar resultado. É isso. O storytelling bem aplicado, se tu quer vender, se tu quer posicionar a tua marca de uma maneira diferente, ou até mesmo, eu atingi um público, eu quero atingir outro, através do storytelling, tu vai conseguir esse resultado. Um storytelling bem feito, dentro de uma produção muito bem feita, de um audiovisual que esteja dentro de uma campanha que comunique da mesma forma em vários locais, usando cross-media, enfim. E é tipo a gente aqui no podcast, a gente tem cortes no Instagram, inclusive se você quiser seguir a gente nas redes sociais, @viceprodutora. E é isso, queria agradecer muito vocês aqui por esse tempo, você que assistiu a gente até agora. Que deixa o comentário aqui, se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa o comentário aqui o que você achou, que temas você quer ver aqui, que essa galera de peso pode falar para você nos próximos episódios. Deixa o seu like no vídeo do YouTube. Se você está escutando a gente pelo Spotify, siga a gente lá também. Passa pro YouTube, deixa o seu comentário lá, o seu like também. Né? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Siga a gente nas redes sociais. Somos @viceprodutora em todas as redes sociais. Instagram, LinkedIn, TikTok. O que for melhor, o que você usar mais. E legal de deixar claro é que isso aqui é feito para essa galera. Então, muito provavelmente a gente vai priorizar o conteúdo que eles buscarem. Então, tem dúvida em alguma coisa? Cara, pergunta que a gente vai trazer para os próximos episódios, etc. E convidar todo mundo a ver o portfólio e ver as histórias que a gente já contou também. Boa, verdade. E outra coisa, a gente pretende trazer também novos cases, pretende trazer cliente, pretende contar história real, pretende dividir um monte de coisa com vocês. Então, é importante a gente entender como esse primeiro episódio. Eu espero que esse primeiro episódio seja o pior episódio que a gente tenha, que os próximos sejam os melhores. Então, a gente vai precisar muito da tua ajuda nesse meio do caminho para entender para onde que a gente vai, né? Obviamente, como produtores, a gente tem uma narrativa, esse é o primeiro passo dela, mas no meio do caminho a ideia é ir se moldando, né? Não adianta nada a gente falar de storytelling ou storyboard e etc. e não ir moldando conforme o consumidor. Mas é isso. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Pessoal, obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.